Gente, Rolecast está no ar! Gente, o Rolecast está no ar com duas mães maravilhosas. Hoje é Dia das Mães, não é mesmo? Então, é nada mais justo que trazer as nossas mães maravilhosas para participarem do episódio de hoje. Então, os meus convidados são Paulo Vitor. Oi, gente, de novo, estou aqui. E a mãe do Paulo Vitor, Mãe Isabel. Oi, gente! E agora, claro que eu também trouxe a minha Mother de la Torre, Oi, gente, como é que estão? Carmen de la Torre. Karen, por que a gente chamou elas aqui hoje? Porque é Dia das Mães! Como é o Dia das Mães pra vocês? Um dia como qualquer outro. Todos os dias. Na verdade, os Dia das Mães são todos os dias. E como é que vocês gostam de passar o Dia das Mães? Com as filhas. Com os filhos. Os filhos. Mas ficam pedindo presente ou são aquele tipo de mãe Não que... adianta nem pedir, porque a gente não ganha mesmo. Ah, é verdade. Não, olha, geralmente eu que me presentei em Dia das Mães. Lindíssima aí, Eu que me ó. presentei. Dicas para todas as É. mães. Quem assistiu outro O episódio. celular mesmo que eu tenho, quem me presenteou no Dia das Mães fui eu mesmo. Lindíssima, pois não temos Nossa. dinheiro. Gente, eu tô... Guarda mágoa. Gente, Torram dinheiro, torram. Nas Quem festas. viu o episódio dos geminianos, sabe né? que a gente nunca tem dinheiro pra nada. São desorganizados. Qual é o teu signo, tia Eu Isabel? também. Peixes. Peixes, pisciana. E tu, mãe? Quantos Aquário, aquariana. Tu é quase mudaste de signo. Não, sempre signo tu achou que era, tia? Não era esse aquário. Claro que é. Desde que eu nasci. Por que vocês são amigas? Porque tu é peixes, ela é aquário. E aí o peixinho fica dentro do aquário. Poeta, poeta, tá? Gente, então vamos fazer assim, ó. A gente vai começar o episódio falando, né, sobre o Dia das Mães, sobre a convivência de mãe e filho. E também a gente vai fazer um quiz de mães para filhos com o time Poças, que fala? O time Poças. Falou certo, que milagre. Mas ela ia errar. Não, mas é mais entendida. Time Poças e o time de la Torre. E aí a gente vai ver no final quem vai pontuar, tá? Não tem prêmio nenhum, como a minha mãe disse, a gente não tem dinheiro pra nada. Nem pra dar presente pra vocês, que dirá pra dar prêmio. Obviamente, Poças vai ganhar. Não, de la Torre vai ganhar. Vamos ver, vamos ver. Poças. Tá, gente, então, primeiro falando um papo mais sério aqui. Quando vocês descobriram que os filhos de vocês eram do Vale, não é mesmo? Pra quem não sabe, Paulo Vitor é gay. Eu sou Vocês bissexual. achavam que não, né, gente? Bissexual. Amor. E aí, a gente queria saber como foi pra vocês, quando vocês descobriram, se vocês precisaram que a gente falasse. Então, contem um pouquinho. Vai, tia Isabel, começa contando como é que foi pra ti. Não, eu já sabia. Desde que era bebezinho, eu já sentia algo assim, né? Diferente. Tipo, ele pegava o vestido da Luísa, foi o sinal mais óbvio. Ah, tá. Quantos filhos tu tens, tia? 4. 4, tá. Só que eu achava que sim, ó, eram certos ciúmes que ele tinha. Não necessariamente que ele era um gay, mas que ele tinha ciúmes da Luísa. Ah, sim, queria Que chamar foi atenção. uma menina, sim. E aí, né, foi pra psicólogo e tal, mas teve alta logo. Não foi um problema. Aí depois foi tu que falou no carro que iam dormir de conchinha, mas não tinha problema porque ele não gostava da... Ah, não foi tu! Foi a Lisandra. A Lisandra, ela disse. Ela me falou um dia no carro. Aí ele assumiu. Ah, foi Não, assim. ele falou. Eu tava ali... Tudo bom, tudo... Perdida. Não, nós estávamos indo numa festa e ele falou que ia dormir com ela, mas não ia ter problema, viu, mãe? Não tem problema dormir com ela porque eu sou gay. E ela, cala a boca, Paulo Vitor. Que ele tava Isso bêbado. faz tempo, tia. Faz uns 4 anos. Mas Acho que mais. antes disso, tipo, tu não falava nada a respeito. Não, isso foi na época do colégio, não foi? Não, isso foi... Porque a gente tava indo numa formatura. Sim, Lisandra. Deve ser há uns 10 anos, eu acho. É que tu é que acha que o tempo não tá passando, mas... Não Que ruim. Não, é sério. Tá, então foi assim, meio que... Foi assim. A tia já sabia, mas tu, Paulo Vitor, meio que jogou a deixa depois. Eu sempre respeitei o momento dele. Bom, ele vai ter o momento de vir Te falar. Nunca aconteceu. Só quando ele tava bebum. No trago, né? Geminiano é No assim. trago, literalmente. Tá, e não te apresentou ainda nenhum namorado? Não, Mas vai ser uma ótima sogra. Ele me fez passar um mico esses dias. Me fez literalmente de
trouxa. Vai, conta pra nós. Mãe, tô indo aí almoçar. Vou te levar meu namorado. Eu fiz 4 qualidades de comida que eu me atrapalho um pouco, assim, né? Aí, mãe, Fiz pega a tudo dica aí, ó. Aí botei na mesa e tal. 3 horas da tarde, tava esperando o namorado. E nada. Nada. Tá, e por que ele fez isso? Dia após Cocota Louca com Karen de la Torre, obviamente. Ah, eu não fiz nada, querida. Eu tava almoçando em casa e minha mãe não tava esperando genro nenhum, nem nora. É, No caso. fiquei ali na mesa, almocei sozinha, tipo 13h30 por aí, resolvi almoçar. Tá, isso porque ele falou bêbado que ia te levar o namorado, mas ele só tava bêbado. Eu era não isso? sabia que ele tava bêbado, eu jurei que ele ia me levar o namorado. Falou, Vitor, que horror. Pior, Ficou silêncio no recinto. A intenção era ir realmente. Ah, mas- o boy que te deu um Não, perdido. eu é que não... Eu dormi. Ah, tá, ele dormiu, tá. Mas não tem namorado, tá solteiro. Sim. Ah, lindíssimo. Tá, mãe, então agora conta pra gente como é que foi, quando aconteceu de tu saber que a tua filha estava beijando mulheres, não é mesmo? Olha que horror. Paguei meus pecados, me botaste de joelho no milho. Como foi? Nada disso, não foi nada disso. Eu tinha uma leve desconfiança. Mas tava lá no meu inconsciente, subconsciente, sei lá, e eu não queria Perguntar. Então, mas eu já tava assim, sabe? Aí começou a convidar, desconfiada, aí começou a convidar pra ir lá pra casa, aí começou a guria a ir pra lá, não vou citar nomes, mas começou a ir pra lá e ficar muito lá, e dorme lá, e sempre lá. E aí um dia, não sei se tu te lembra, tu disse pra mim, mãe, eu queria falar contigo. E aí eu disse, nem precisa falar. E ela andava indo muito na The Way também, né? Aí só isso aí já foi uma... Sim, né? Acostumado com os balada hétero. Mas não quer dizer, né, dizer dona nada. Carmen? A senhora sabe? Não, eu sei que não quer dizer, Mas é que uma também... pessoa que tava sempre indo em festa hétero começar só a ir na The Way, e aí comecei a falar mal dos machos pra minha mãe. Isso. Né, mãe? É. Aí a mãe ficou, tá gostando de macho? O que tá acontecendo? Todo mundo era embuste pra ela, todo mundo era... Então... Eu não. Embuste é quem não presta. Eu sou então? Ah, não. Tu não presta de um jeito bom. Tem isso também. Então, eu vi que era isso aí que tava rolando mesmo. Mas eu aceitei de boa, porque eu tenho a minha cabeça muito aberta, assim. Sempre fui muito liberal. E nunca me importei com a opinião dos outros, das outras pessoas. Lindíssima, milituda. O que vão dizer, o que vão falar. Das minhas. A filha é minha, sou eu que criei, né? O que importa pra mim é que seja feliz. O resto que se dane, né? Maravilhosa! Ai, amei, viu, mãe? Tinha que ter falado. Sim, ó, o Paulo Vitor era ele botava a toalhinha na cabeça, vestidinho, e aí dizia assim, olha esse guri, tira, deixa ele ser feliz. Isso o mesmo. que Não, importa. eu deixava mesmo, na boa, assim. Tá, e levei a psicólogo só por descargo de consciência mesmo, pra ele ser uma pessoa, um adulto, né? Assim, resolvido com as emoções dele e tal, mas nunca também, jamais eu tive preconceito com esse tipo de coisa. E qual é o conselho que vocês podem dar para os pais que estão com essa certa dificuldade de aceitar os filhos, de que ficaram sabendo de alguma forma, seja pelos filhos terem contado ou descoberto, porque os filhos escondem muito também, com medo da reação dos pais, né? Qual é o conselho que vocês têm para dar, assim, para os pais? Se vocês não tivessem aceito de uma forma tão boa, tão positiva, como vocês lidariam com isso? Vocês já pararam pra pensar? O que vocês poderiam falar pros pais que têm essa dificuldade? Eu acho que os pais que têm essa dificuldade, eu acho que tudo depende de muito diálogo, né? Muita conversa. Como a Isabel ali falou, levar num psicólogo, né? Pra se resolver. E aí, no caso, seria dos dois lados. Se resolver também, sim, fazer E vocês acham que também tem a função da questão do tempo? Dos pais precisarem de um tempo também para digerir essa notícia? Talvez para alguns seja importante esse tempo. Para alguns, assim, que são mais difíceis, são mais exigentes, têm uma conduta diferente. Uma formação, tem pessoas que têm uma formação. Vocês percebem que isso vai muito da criação também, né? Porque, por exemplo, vocês eram adolescentes bem sapequinhas, não é mesmo? Sapequinha, mal expressivo. Bem sapequinhas. Então, eu acho que também tem a função da criação, né?
Porque tem pais que foram criados, né? Uma maneira muito severa, muito... Né? Então, isso aí tem... Mas o amor supera, né, gente? Ah, lindíssima! O amor Muito bem, supera maravilhosa. tudo mesmo. Isso aí, gente, é o amor. O amor está acima de todas as coisas. O O amor importante está é no eles ar. serem felizes, né? Sendo felizes, a gente está feliz. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Não é o que eu quero que eles sejam. Ai, meu filho tem que ser assim, assim. Não, é o que ele quer ser, né? Só a única coisa que eu me preocupava, a preocupação que eu tinha era a judiação do mundo. O preconceito, assim, aquela ira, as pessoas homofóbicas vão judiar do meu filho, pelo amor de Deus, como ele tem que... Talvez talvez isso que me fez levar no psicólogo. Que tem, né? Que faça os pais terem medo da aceitação também, né? Isso foi a única coisa, talvez, que eu tivesse mesmo medo foi isso. Era isso, da judiação. Não. Tem que cortar o homofobilismo, tá, gente? Mas assim, ó, um recado até que eu gostaria de falar sobre isso que as mães falaram é que nunca os pais eles podem ter medo, né, de que sofra. Muito pelo contrário, o papel dos pais é que deem coragem, a gente a lidar né? com Deem isso. coragem, exatamente. Porque o mundo é cruel mesmo e a gente vai ter que passar por isso. Exato, e não pode ter medo, né? E tá tudo bem e vamos superar juntos. Isso mesmo. Isso Boa, aí. Paulo Vitor. Boa, Paulo Vitor, arrasou. Bom, então agora deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, que eu tenho uma mini pauta, que o Paulo Vitor tá se abanando aqui com a minha pauta. Eu quero saber de vocês como é que é a convivência entre mãe e filho. Eu sei que não é lá muito fácil, né, gente? Porque aturar vocês Como assim? um esforcinho que a gente tem que fazer. Como assim? Vice-versa. E vice-versa. Então tá. Vai, Paulo Vitor e Isabel, contem para nós como é a convivência de vocês. Então, na infância e na pré-adolescência, com a adolescência ali. Mais ou menos. Mas a gente era bem próximo, assim, né? Mais na infância, assim, de estarmos sempre juntos e aquela E brigavam cumplicidade. muito. Contava tudo pra tua mãe? Quase tudo. Opa, ficou nervoso. Na infância não tem muito o que contar, né? Mas A infância foi maravilhosa. A coisa que eu mais adoro, assim, que eu tenho é que mexe nos meus cabelos. Eu amo. E o Paulo Vitor passou a infância toda. Ele me penteava muito, fazia 1000 penteados. Agora nós vamos fazer uma trança, né? Eu já falei, não sei que viado que nós vamos fazer trança. Tenho que ir no salão fazer cabelo, porque o meu melhor amigo, que é gay, não sabe. porque eu... Vai ter que fazer cursinho. Vai cursinho Senai de cabelos. Bom, mas continuando... Então, Nem tudo são flores. nem tudo são flores. Mas, na verdade, uma coisa que a gente sempre passou a se desentender com o tempo foi que eu não concordava com algumas atitudes dela. Entende? Mas que eu não entendia que eram sobre a vida dela, decisões sobre a vida dela. Claro. Ou com o olhar de hoje, eu vejo que eu era uma criança metida, né? Rebelde. Que tentava fazer correções que eram certas, Mas que a vida é dela. mas que eram sobre a vida dela e decisões que somente ela poderia tomar. Hoje eu vejo assim. Mas na época eu via diferente, eu me revoltava, eu era uma criança intrometida e tal. Mas tu sabe que isso, eu e a mãe também temos isso. Até hoje é um pouquinho difícil, assim. Porque a gente não consegue. A gente hoje consegue até, mas era muito difícil separar a minha vida, né, da dela. Porque, claro, né, a gente acha que mãe e filho é um só. Porque a gente cresce sendo cúmplice, né, dos nossos pais. Pelo menos é a nossa relação. Cúmplice de um resgate. A gente, cresce contando as coisas pras nossas mães. Pelo menos a gente tá falando aqui, tá, pessoal, da nossa relação com as nossas mães. Cada casa, né, tem uma família que tem diferentes tratamentos. Mas, enfim. Então, eu não aceitava as atitudes da minha mãe também. Por exemplo, quando a minha mãe ficou solteira, eu não aceitava, que ela fosse sair com os caras. Porque eu achava que todo mundo ia passar a perna nela, que todo mundo ia enganar ela, que iam fazer ela sofrer. E por mais que talvez ela até tenha sofrido por amor, é um problema dela, entendeu? Ela é adulta e ela tem que conduzir a vida dela. Assim como eu também hoje sou adulta, né, gente? Já tenho quase 26 anos. E conduzo a minha vida da forma que eu acho melhor. Mas a gente tem esses pega pra capar, às vezes, disso aí. Da gente, não, porque tu tá fazendo
fazendo errado. Aí a minha mãe vai lá e fala, não, porque eu acho que não gostei dessa guria. Não é pra namorar essa guria. E coisas desse tipo, entendeu? Normal. Coisas de mãe. De mãe. Eu quero minha vez também de dizer isso. Eu não tenho oportunidade, ele nunca me mostrou ninguém. Aí, ó, contatinhos do Paulo Vitor, chama a Isabel, que a Isabel vai me falar. chamem no WhatsApp. Não, é que assim, ó, boy tá difícil. E eu só vou apresentar, porque na verdade eu nunca apresentei pra ninguém. Mas né? eu vou dizer, Tipo, o cara que for teu namorado e tiver a Isabel como sogra, vai ganhar na loteria. Porque é uma sogra da porra. Vai ser uma sogra da porra. Mimosa, que tu me Maravilhosa. ama, carinha. Eu amo, mas tu é ótima, tia. Que amor. Vai, fala, mano. não é isso. Não tem. Tá, então, voltando nesse papo de molhei com a água aqui, gente. Enfiou a garrafa dentro do olho e soltou. Gente, Emoção. emoção com essas mulheres aqui, muito fortes. Falando em mulheres fortes e falando nessa função de ser mãe solteira, né? Eu quero saber de vocês como foi criar a gente. Porque assim, a Isabel, agora ela tá casada, mas ela foi mãe solteira, né? Criou os filhos dela sem ter aquela figura paterna dentro de casa, né? O marido e os guris também. E a minha mãe era casada também, aí chutou o meu ex-pai. O que é? O embuste. Chutou o embuste e aí ela ficou criando a filha dela. Disso. Ficou criando a filha dela solteira também. Então, como foi pra vocês? Conta-te, Isabel, primeiro, que teve a experiência, acho que mais longa, né? Vai dar tempo, será? Mas assim, no geral, como Tá, foi criar assim, os seus filhos? É complicado. Faz um resumo, Isabel. Sim, porque a parte mais complicada, sim, foi porque eu fiquei viúva nesse meio tempo. Então, assim, ó, eles ficaram sem o pai. Então, o Paulo Vitor pedia muito pelo pai, muito. Foi bem complicado. Aí, né, depois, tive um relacionamento logo após pra suprir isso. Não deu certo. Foi um desastre, assim, digamos, né? Eles não gostaram do boy, acharam embuste. Vaza embuste, nós queremos ficar só com a minha mãe. Assim, tentei da melhor forma. Não deu certo. E criar solteira, assim, foi bem complicado, mas o que eu me apeguei? Uma certa conduta. O que eu vou fazer, meu Deus? O que eu faço agora? Como criar? Trabalhar muito, para não faltar a parte material, mas me preocupei também com duas, né? Que era espiritual e a da conduta do caráter. Que eu acho que isso aí é principal, assim. Eu tenho que formar bons cidadãos. Pessoas do bem. Tenho que fazer. E como? Dando exemplo, né? Que às vezes não era o mais indicado. As artes, como tu disse que eu era sapequinha, eu fazia em off. Também não vou... Eu também não sou perfeita. Deixem, ó. É aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ah, isso rolou. Não. Rolou. Porque eu também era filha de Deus, tinha que tomar uma cervejinha, então eu ia escondido lá, tomava uma cervejinha. Não deixava, né, ficar bêbada, mas às vezes enrolava a língua, mas a coisa fluía. Claro. Da melhor forma. Então, por aí. E criou pessoas maravilhosas, filhos Graças icônicos. A Deus, com certeza. Aí é a prova de que ser mãe solteira não é um problema. Não é um problema, não. gente, dá certo sim. E como a Isabel falou, é trabalhar bastante, é manter o bom caráter, né? E passar isso pros filhos também. E incrível, uma mulher maravilhosa, parabéns. E hoje Obrigada, ela tem amor. lindos netos também. Também tem lindos netos. Ai, a Isabelle e o Guilherme. Que também tá gravando no YouTube. Tá. Fez um canal, tu viu? Paulo Vitor fez. É youtuber agora. Mãe, pra ti como foi? A gente sabe que foi diferente, né? Mas agora eu me lembrei de uma questão. Tu foi, de certa forma, em alguns momentos mãe solteira, estando casada. Por quê? Porque tivesse, às vezes, o marido um pouco ausente e também... Pouco não, bastante. E também tivesse aquela questão de defender muito a gente, porque o meu pai, ele era um cara muito rígido, assim. Comigo ele não foi tanto, mas com a minha irmã, né, que foi a primeira filha, ele foi muito radical. E a minha mãe era aquela pessoa que trancava ele no quarto e falava, vai pro show, vai pra balada, corre antes que ele veja. A minha mãe era assim, entendeu? Pegava dinheiro escondido pra dar pras filhas, pra poder sair. Que tudo! Maravilhosa. Que tudo! Porque eu não trabalhava, Ícone de né? Então dependia do embuste, dinheiro do embuste. Então eu tinha que roubar mesmo de vez em quando. Né? Dizem que roubar de marido não é pecado. Não é mesmo, não é Roubou mesmo. por uma justa causa. Justa causa, gente. Justa causa. Roubo santo.
Ou seja, mães solteiras roubem para sustentar seus filhos. Filhos, é isso aí. Tá, e Não, aí, brincadeira. como foi, mãe, pra ti? Então foi uma experiência também bem complicada, né? Porque não é solteira até ali, né? É solteira, mas não é, né? Porque Tinha uma pessoa pra ficar atrapalhando. tinha indas e vindas, né? E eu queria criar de uma maneira e aquela coisa de tu vem e tira minha autoridade porque eu digo que não e tu vai lá e diz que sim. Então era complicado a dois, porque quando é só a gente, né, sabe como conduzir e ou diz que não, ou diz que sim, tudo. Agora, quando tem outra pessoa se metendo e que não pensa da mesma maneira que tu, né, pra educar, pra criar, aí fica bem difícil. Conta resumidamente a história do show da Shakira, porque pra quem não sabe, a Shakira já veio em Pelotas. Ah, é verdade. Lá nos primórdios. A Shakira veio a Pelotas e a minha filha, a Pri, seria o show dos sonhos dela, né? O primeiro Pra quem show. não sabe, eu tenho só mais uma irmã. Somos duas. A minha irmã tem 11 anos de diferença. Então, na época, a Priscila era uma adolescente e eu era quase um bebê. É isso mesmo. E então, eu dei, né, total sempre liberdade, tanto para ela como para Karen. Elas sempre tiveram total liberdade, a gente sempre teve diálogo, sempre conversou, nunca precisou mentiras, nem ficar como muitos pais, como eu, que tive que mentir muito pro meu pai quando eu era, né, porque senão ele até nem acreditava, então não adiantava falar a verdade mesmo. Então, aí eu sempre criei elas assim, com muita liberdade. E o show, ela foi no show. E o show? E ela foi no show com o namorado. E aí o pai do namorado, na época, ia levar no show. E aí o meu ex-marido disse, não, então vamos levar ela até a casa do namorado pra... Né, ele queria ver com os próprios olhos dele se era o pai mesmo que ia levar. Só que aí chegou lá, não era o pai. Tinha vários... tinha mudanças vários... acontecem. E aí decidiram que é a galera de carro. Aí tinha uma galera toda lá que foi de carro. E aí ele simplesmente não aceitou aquilo, né? Pra não passar assim, até um certo tipo de vergonha na frente dos pais, né, do rapaz, ele até deixou, né, na hora ele mais já saiu dali, né, aí chegou em casa, pegou uma cinta e disse, eu vou lá buscar ela com a cinta. Eu peguei a chave, primeira coisa que eu pensei, vou trancar ele dentro de casa, ele não vai sair. Fui lá, tranquei a porta, escondi a chave. Palma Eu disse, sintética. se tu quiser dar de cinta, tu dá em mim, porque na minha filha tu não vai dar. Muito menos em público, né? E daí foi aquilo, né? Levou uma cintada. Ficou o resto da noite batendo boca comigo até o final do show. Mas o que valeu pra mim é que a minha filha curtiu o show, ficou no show, curtiu, dançou, Aê. né? Beijo, Pri. Então, pra mim é o que valeu, né? Pelas minhas filhas eu fazia tudo. Se eu tivesse que escolher entre elas e o meu ex-marido, por ser marido, o embuste mesmo, eu ficava com elas e eu acho que mãe tem que ser amiga e pai, se não for legal, um pai muito legal assim... Então, mas agora vamos Pai não entrar... pode ser machista, fora machista. Não, mas agora vamos entrar numa questão também que vocês têm que parar pra pensar, que existem pais solteiros que criam os filhos. Então, também existem pais maravilhosos. Não dá pra generalizar. Não, dá pra de maneira nenhuma. Eu tô falando aqui no meu caso, né? Claro, específico no meu caso, mas eu sei que tem. Eu conheço pais maravilhosos que criam as filhas sozinhos e tiveram dificuldades, né? Porque um pai criar, por exemplo, uma menina, uma filha, né? Já é bem mais complicado. Marcelo, meu marido atualmente, cria o filho. Ele criou, ela foi embora. Desculpa, amor, eu tava falando isso aí. Tua intimidade. Mas ela foi de embora. família, com Isabel Volpato. No caso, ele criou. Ela foi embora. Assim, né? Ele ia um tempo e tal. Não deu certo a relação dos dois. Assim, ele é um baita pai. É isso paizão. Meu marido é um paizão. Também tem isso. E agora ele tem uma madrasta. Tem, né? claro. Que é essa mulher maravilhosa que chegou, viu? Vamos, dança da manivela aí pra não ser assassinado, tá? Não, gente, então basicamente, né, falamos mais ou menos um pouquinho de tudo. E agora nós vamos pro quiz.
que nós vamos ver Que a qual é o família time... Poças vai ganhar. A família Della Torre que vai ganhar. Ó. Poças, poças, Della Torre, poças, Della poças, poças. Tá, agora vamos lá então. Eu vou explicar pra quem tá em casa ouvir, prestar atenção, entender. A gente vai fazer, eu separei 7 perguntas, tá? E aí o que vai acontecer? A família Poças respondeu essas 7 perguntas, só que uma resposta é falsa e outra é certa, é a correta. É a verdadeira. É a verdadeira, muito bem, olha aí, ó. Ela não é pra mãe, né? Mãe também tem pra corrigir a gente dos erros de português. E aí, a gente tem que acertar, né? A família Della Torre acerta a resposta correta e a família Poças também acerta a resposta correta. Tem, né? Agora, se vocês vão conseguir, Olha a eu não resposta, sei. E aí, se vai ser correto ou não. A gente não sabe. Mas aí, então, vamos começar. A primeira pergunta, aí vocês falam as questões e a gente começa tentando adivinhar, pode ser? Tá, a gente dá as opções. Vocês dão as opções. Primeira pergunta. Qual foi a situação mais embaraçosa que colocamos as nossas mães? Opção 1, não deixar a mãe namorar. Opção 2, empurrar ela de uma escada em uma loja. Ai, mas é o filho do Chuck. É o Chuck. Berro. Opção 1 ou 2, Della Torres? Eu acho que é a Mãe, 1. vem aqui. Eu acho que é a 1. Não deixar namorar, peraí, deixa eu pensar. Será? Tá, vamos de 1 então. O 1. Eu acho que é a 1. Acertaram, porque a gente... Mas aqui, ó, esse jogo é roubo, porque tu usou a estratégia da gente começar um diálogo aqui entregando as respostas. Ah, ninguém mandou. Quem tá ouvindo o podcast, se a Della Torre ganhar, porque roubou e fez a gente entregar as perguntas no início. Calúnia, ninguém mandou. Mas vocês Roubou ou não roubou, falaram mãe? isso no início. Roubou, não. Claro que sim. Não, ninguém Não. manda vocês não saberem falar as coisas. Sem dar Eu as achei que a gente ia falar. Não falaram nada a ver. Bom, agora é a nossa. De novo, a mesma pergunta, tá? Qual foi a situação mais embaraçosa que colocamos nossas mães? E as opções são: letra A. Contei que vi meus pais pelados na cama para minha avó. Letra B. Fiz cocô no chão de um restaurante na hora do almoço. Para, mãe, não Letra A, letra B. Vamos- Pensem. Quero Peraí. ver. Não vou acertar, mãe. É a A ou a Quanto B? tempo a gente tem? Vai rápido, 10 Mori. segundos. Opção 1. Para, mãe, não fala. Olha, não sei, tia Isabel, eu era uma criança demoníaca. Ai, agora, meu Deus, confundiu. Vamos de opção 1, viu os pais nus na cama e contou pra avó. Resposta certa! Valeu, mãe! Sim, meu. Gente, foi sem querer que eu vi, tá? Sem querer, querendo. E aí a minha mãe falou assim, não é pra contar Verdade. pra ninguém. Eu, sei lá, acho que eu tinha uns 6 anos. Minha mãe, não é pra contar ninguém. No outro dia, eu cheguei assim, ô vó, tu nem sabes que a minha mãe e meu pai estavam pelados em cima da cama ontem. A minha avó abriu uns olhos assim. E a minha mãe, cala a boca! Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Próxima pergunta. 1-1, hein? Tá empatado. Próxima pergunta. Qual foi a primeira palavra que falamos para nossas mães quando éramos, né, claro, bebês? Vai, digam as questões. Não reage às respostas, tá reagindo, mãe. Olha. Manejo. Opção 1, mamãe. Opção 2, papai. 2, eu acho. Hã? Eu acho que 2. É, vamos de 2. Opção 2, papai? Sim. Errou! Ué, tu me falou que era papai? Tu me falou papai. Não vale, não vale. Assim não vale. Não, Primeiro. papai. Ah, acertou. 2-1, pô. Calma que agora... Não. 2-1. Tá, se tiveram tudo pra nós aí, É que eu tô 2-1. invertendo Pra as família opções. Della É, Torre. Família Della Torre 2, família Poças 1. Vamos lá. Terceira... Ah, não. Nós vamos a fazer segunda, a 2. Tá, qual foi a primeira palavra que falamos para nossas mães? Letra A, mamã. Letra B, pi, que era a minha irmã Priscila. Mamã ou pi? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Opção 2, pi.
Foi mamã. Ai, que raiva. Mamã. Cê- Ai, ela que não chamasse Enema, sempre é mamãe e o papai, Mas né? não, mas então, a minha. A lógica da tia Isabel foi real, porque A minha irmã- lógica. Não, a dela, ela falou que Que ela, irmã mais velha, poderia cuidar a e minha tal. irmã cuidava muito. Eu não sei Mesmo porquê. assim, foi mamã. É, não, mas é que pais sempre cuidam, né? Então, tipo, é uma coisa que é a foi. primeira coisa. E, bom, vamos lá, pra terceira. Mas só, eu esqueci o que eu ia falar. Por que vocês acharam que ele falou papai? Porque tu falou que ele pedia pelo papai quando o papai faleceu. Ai, nojenta! Eu sou muito inteligente. Mas foi por isso. Não foi, mas é que deu a entender que tu era super apegado a ele, entendeu? Ah, tá. Ah, sou inteligente, gente. Me respeita. Terceira questão. Qual o maior mico que nossas mães nos fizeram passar? Todos os dias, né, gente? Mas... tudo bom. Vai lá, letra A. Opção 1. Ela nunca fez eu pagar mico. Opção 2. Ela fez eu comer a comida que eu joguei no chão de um restaurante. A, B, eu acho. Pô, jura que a tia Isabel nunca ia ter feito ele passar mico? Acho que não tem mãe que não faz, né? Nunca o filho passar mico. Letra B, então, né? Vamos lá, de letra, B. Errou! Errou! Não, nunca fez, não. Não acredito. É real? Vocês estão mentindo. Não, sério. Ele me fez. Tadeu, mãe, deu. Mas eu não, sério. Não, ela é assim. Dois. Agora, se fosse a Luísa aqui, ela ia dizer, mãe, muito mico, muito mico. Ela ia assim. Como 2-1 se... Ah, é, porque não respondemos ainda. Tá. Tá, é a mesma questão. Qual o maior mico que nossas mães nos fizeram passar? Então, a letra A é quando a minha mãe grita em público, que é sempre. Ou letra B, o dia que ela chegou bêbada em casa e tinham vários amigos meus na garagem e ela dançou com os meus amigos. Eu fiquei incomodado com isso ou fico mais incomodado quando ela grita em público? A ou B? Tu fica falando assim, tipo, dando comentários sobre as opções só pra nos confundir, não, é né, pra vocês querida? entenderem, pra vocês entenderem. Muito Eu espertinha. ainda tô dando mais informações pra vocês pensarem. Eu sou... Tá, opção 1, grita em público. Opção 2, Chegou bêbada em casa. Opção 1, grita quando ela grita em público. Mas pior que assim, ó. O maior só um pouquinho. mico. Eu vou ter que denunciar esse programa, porque era pra o Tássio ter conferido as respostas Não. com a gente antes pra ter. a gente tá certificação. falando errou no ato. Ai, mana, mas aqui tu não iria juntas. roubar, né, de Não. mim, né, mana? Nem eu de ti. Olha aqui, ó. Mas A minha mãe... Verdade é tudo. como assim? Foi assim, ó. A minha mãe nunca tinha chego bêbada em casa, porque a minha mãe não bebe. ninguém mesmo. Então, tipo, nesse dia ela foi pros anos 80 e meteu o louco. Não conseguia nem abrir. E aí, só que deu coincidência da gente ter decidido fazer uma festa na minha garagem, tipo, do nada, assim. E eu não esperava que a minha mãe fosse chegar naquele estado, não é mesmo? E aí tava todo mundo na garagem e a minha mãe não conseguia nem abrir o portão. E aí os meus amigos assim, vamos dançar, tia. E ela, vamos dançar. Se agarrou nas pessoas e começava a dançar. Eu, vai pro quarto agora. Berro. Corria para o quarto, eu não ia. Ela me corria. eu Ah, não Karen, ia. então quer dizer que tu pode chegar bêbada em casa e a tua mãe não? Ela não vê. Só, viu? Vê sim, né, tia Carmen? Mentira, ela não vê. Vamos lá, pergunta... Mas também tem direito. Sirê, vamos... Temos. Vou lançar a comunidade aqui, mães têm direito. Aí vocês defendam todas as mães de Pelotas. Número 4, então. Qual foi a maior atitude que nossas mães tiveram? É isso? Não. Qual a maior atitude que nós tivemos que as nossas mães se orgulharam de fato? Opção 1, cartinha de Dia das Mães. Opção 2, quando passei no primeiro concurso público. Acho que cartinha do Dia das Eu Mães. também. É. Cartinha Vamos do de Dia das Mães. cartinha. Acertaram! Que berro, a gente vai ganhar, cara. Melhor time. Ai, que raiva. Bom, vamos... Não dá, não vale. Bom, agora as nossas opções. Quando eu salvei a vida da minha irmã, que ela esteve em perigo uma vez. E quando eu entrei pra Federal, Universidade Federal de Pelotas. A ou B? Federal, B. Acertou! Ia errar. Vai. É, porque salvar a vida de um filho é muito Não, bom. mas não. É mentira. Eu nunca precisei, graças a Deus. Porque se dependesse disso, a minha irmã tava morta, né, gente? Ai, que horror. Coitada. Não tenho esse dom. Não, é porque eu não tenho esse dom, gente, salvar. Número 5, né? Qual a comida que a minha mãe faz que eu odeio?
Vai. Opção 1, carne. Qualquer coisa com carne. Opção 2, sopa. Ah, sopa. Óbvio. Como assim? Carne, não gosto. Tu não é vegetariano? Mas ele não gosta. E outra, Como por obrigação, porque eu não gosto de cozinhar. ele até diz pra mim, mãe, pelo amor de Deus, só não faz carne. Quando fizer carne, não põe na minha marmitex. E adivinha qual é o todo dia que ela faz? Carne. É que Não, nem a minha mãe que sabe que eu odeio quibe. E aí um dia ela fez, eu morrendo coisa de fome, boa. fez quibe Ai, de coisa almoço. boa. Não, eu falei, a minha mãe me odeia, né? Sabe que eu não gosto, vai lá e faz. Bom, agora, a gente não deu a resposta, porque não são essas, a opção não é o quibe. Enfim, letra A, mocotó. Ou letra B, carne de porco. Ah, tu sabe Ai. que ela come. Tem que saber, velho. Mac, ela gosta de Mac, mas agora que ela não gosta é difícil. É, eu gosto de quase tudo mesmo. Mac, ela gosta. Carne, mocotó ou carne de porco? Eu acho também, eu acho. Opção 1, mocotó. Errou! Tu vai ver. Sabe por quê? Eu vou fazer na minha casa, tu vai comer tudo. Mas não é porque eu não gosto de mocotó, é porque a minha mãe não faz mocotó. Ela não faz, ela não sabe fazer. Nunca fez. Então como é que, né? Então é carne de porco. Eu não gosto de carne de porco. É uma coisa que eu não consigo comer, me passo mal. Assim, até, né, se for em algum lugar, a pessoa me obriga, eu como, mas eu não gosto. O date, Se né? é no date, Vou fazer a o gente meu come. falso mocotó, então. Que Então, meu falso pode mocotó é pode com fazer e me tudo. chama. Menos as Gente, tripas. elas estão se desafiando real. É que a minha mãe não sabe fazer, tia, tu vai ter que ensinar. Não, eu faço o falso Quero mocotó. aprender nessa altura dos campeonatos. Mas é só o... Ela odeia cozinhar. Carmen, é só o não gosto falsinho de aquele. cozinhar, não gosto de Ah! Ela odeia cozinhar, gente. Por isso que eu Tamo tô tão junto. magra. Olha aí, ó, denúncia. Ué, então tá fitness. Fitness. Coisa boa. Ser fitness, Vamos lá. olha só. Vamos lá, Corpício. pergunta 6. Qual é a coisa que mais irrita nossas mães? Vai, PV. O que é? Opção 1, ela falar coisas que não sabe sobre a minha vida. Opção 2, fazer drama. Eu acho que é a A. Falaram Eu que não também sabe acho. sobre a vida. Eu também acho que que é é A. foda quando É. alguém fala alguma coisa que não é verdade. É que nem verdade. hoje, que a minha mãe tava me acusando que ela ia usar um rímel meu porque ela que tinha pago. Mas eu já tinha comprado aquele, já tinha até terminado. E ela assim, não, eu que paguei esse rímel, eu vou usar. Eu, não, eu paguei esse rímel que tu me comprou, eu já terminei de usar. E a gente começou a se cagar a pau dentro de casa por causa do rímel. Inclusive, antes de vir pra cá gravar. Tá, Qual a opção? é a opção falar coisas da tua vida que ela não sabe. Acertar. Vai, família Della Torre, caralho. Tá, agora nossas, Respeita, caralho. as nossas opções. Quanto tá, hein? Qual é agora? Nós estamos ganhando, 4 a claro, 1. né? 2. Que isso? 4-2. Aí o Tássio, que é o diretor, ele tá jogando games ali. favor. E não está anotando os pontos. 2 a 1. Nós estamos ganhando e Não, vocês estão Ó, perdendo. Com todo respeito aí, presta atenção. 4 a 2, né? 4 a 1. É, 4-2. Não, é 4 a 1, gente, porque... Não, Mas são 7 perguntas. Eu acho 4 a 1. É, 4 a 1. não pode. Não, a gente acertou mais de uma. Vamos É, eles acertaram Tá, depois a gente contabiliza. Depois a gente contabiliza. no final. Agora, 7. O que mais me irrita no meu filho? Pede pra tua mãe fazer as opções aí, fala as opções. As estupidez. Letra A, estupidez. E a letra B, dupla personalidade. Ah, geminiano, né? Eu acho que Aí- é a B. Eu acho que é estupidez. É, então é. Porque Então, mãe não gosta de filho desaforado. É, não gosta mesmo. Letra A. Vamos de A. Tô com medo. Af. Acertamos! A gente já ganhou! Ai, não valeu, não, não. Já ganhou! Ai, que nojão. Já ganhamos, já ganhamos! Pior rolecast. Agora, Pior então, rolecast, assim, ó, eu odeio se vocês perder. quiserem só sair um pouquinho mais dignos, vocês vejam aqui qual é a opção que Vocês vocês querem. acertam. Se vocês acertam, porque a gente já ganhou. O que mais me irrita no meu filho? Vai, mãe, fala. Letra Você A. entender a tua letra. Bagunça ou teimosia? Ou ser teimosa? O bagunceiro ou teimosa? Peraí. Peraí, o quê? Qual é a pergunta que a gente tá? Qual coisa É a que mais... 7. Não, é a 6. Ah, a gente não respondeu a 6. A gente não fez a 6, a gente fez a 7 só. Ué, tá, pularam? pulamos uma, por Tá, isso. tá ótimo. Tá, Ah. vai. A bagunça ou teimosia? O que mais me irrita é no meu filho. Eu acho. Que é horrível. Teimosia. Errou! É a bagunça. Ai, Não,
isso é cúmplice. Vocês Ela estão odeia- sendo cúmplices. não, ela é odeia combinação. Estão combinando voto. Não, ela é muito bagunceira. A Karen é muito bagunceira. É só Carmen, entrar será no que tu quarto falou isso dela. pra mim e eu não prestei atenção? Ah, eu acho que eu já Porque eu já falei. denúncia, elas se encontram pra falar mal de nós, Paulo Vitor. Exatamente. Mas a gente também fala mal de vocês, então tá tudo bem. Tá, e a pergunta que eu pulei então, é qual é a coisa que mais irrita nossas mães, né? É isso? Isso. Tá, não, mas essa A que eu tua falei. questão. Qual a maior coisa que a gente se irrita com as nossas mães? Letra A. Estar sempre aérea, tipo, fala as coisas pra ela, ela nunca ouve, dá 5 minutos, ela me pergunta a mesma coisa. E B, porque ela sempre abre a porta do meu quarto sem bater. E ela escancara a porta do meu quarto quando eu tô dormindo, faz um puta barulho e eu fico furiosa. É abrir a porta do meu quarto, letra B, ou a estar sempre aérea? Qual que mais me irrita? As duas irritam, já tô dando a dica, mas tem uma que irrita mais. Sempre aérea, né? Acho que se irrita mais. Ela é um avião! É, vocês as duas, né? Fala sério. Tudo combinadinho. Vai, A ou B? Estar sempre aérea ou abrir a porta do quarto sem permissão? Abrir a porta. Não vem, cara. Abre a porta, Mariquinha. Acho que sim. Então tá, vai, Paulo Vitor. Tu conhece mais, então. Vai, fala logo, Paulo Vitor. Estamos dando chance demais pra você. É que essas são as duas, né, querida? É, são as duas. Mas tem eu uma que é mais. vou. Tá muito. Mas eu vou de porta aberta. Eu ia acertar. Ela não ia fazer isso. Aérea, ela fica muito Eu fico muito brava, gente, porque... Porque ela nunca presta atenção. Ela, mãe, eu já te falei isso. Mãe, eu já te falei aquilo. Tá, mas não mãe, foi eu já te como um falei acordo essa aquilo outro. resposta. Eu ia dizer que era aérea. E ele disse bater na... Eu acho que ela não entraria no quarto da Ela cara. entra, mas Entra! ela entra. Não Carmen, bate, não sério? bate. Aí esses dias, só que sempre quando eu tô com alguém, eu tranco. Não, surpresa. olha só. Quando eu tô em casa com alguém, eu tranco a porta. Aí esses dias eu tava tão braba que ela tinha feito isso já. E eu falei assim, ó, pra pessoa, né? Tu não te assusta que a minha mãe vai abrir a porta do quarto, mas eu não vou trancar porque pra ela tomar um susto. Ela abriu a porta e uma pessoa deitada na minha cama e ela... Desculpa! Então, parabéns, Della Torre. Mãe, não dá parabéns, mãe, não dá parabéns. A gente tem que ter... Nós O somos espírito competitivo, mas... chiques. Mas chiques. tem... É isso aí, ó. Ter com dignidade. Perderam com dignidade, pelo menos. Ou não, também, né? Não Erraram tudo. sei. Não, tudo não. Não, vocês não erraram, pelo menos não erraram todas. Erraram quase todas. Bom, ganhamos, a família Della Torre venceu esse quiz, mas tudo bem, família Postas, nós gostamos de vocês e vocês são ótimos também. Nós amamos vocês. Nós amamos Nós vocês. amamos vocês também, vocês nos Gente, conquistaram agora. Então, para encerrar o podcast hoje, tá? A gente vai finalizar com as mães, eu acho que dando uma mensagem final para todos os filhos. E depois eu e o Paulo Vitor vamos dar uma mensagem para todas as mães. O que é para vocês, o que vocês diriam para os filhos valorizarem mais as mães? O que vocês gostariam que os filhos fizessem por todas as mães, por todas as suas mães ou pais, enfim, do mundo? O que vocês acham que seria bacana? Pensem. Pode falar? Pode. Em primeiro lugar, gente, filhos, confiem em seus pais. Aceite os conselhos dos seus pais, pelas experiências, más ou boas, seja o que for, né? Mas é sempre eles vão dizer algo que é pro seu bem. Pelo menos eu era assim. Jamais diria algo para magoar. E também pela intuição. Pais têm intuição, não é, Carmen? Como nós temos intuição, se a gente diz algo, escutem e respeitem os pais. Respeitem a sua opinião, o seu modo de viver, né? Um respeitar o outro. E é isso aí. Pra mim, assim, Eu isso aí. faço... faço jus das palavras. Eu acho que a Isabel também falou tudo, né? Eu acho que filho é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Com certeza. Ser mãe é uma experiência maravilhosa, né? E eu acho que os filhos também têm que corresponderem todo o amor, carinho, todo o sacrifício que a gente sempre fez por eles, reconhecer
também, né? Como ela disse também, seguir os exemplos, escutar o que a gente tem para falar, porque a gente já tem uma experiência de vida, já tem uma bagagem, né? E embora hoje em dia as coisas estejam muito diferentes do que a época que a gente viveu, as situações também estão bem diferentes, tudo mais, o amor é um só e vai ser sempre o mesmo, né? Então eu acho que é isso aí, que eu acho que é um dia como qualquer outro, mas é um dia mais lembrado, né, do que todos os outros. É um dia para reflexões. Isso, para reflexões, pra gente refletir, um dia pra gente... Pero esse dia nós somos muito especiais, né? Talvez também para os filhos demonstrarem o que eles não fazem no dia a dia, né? Também talvez demonstrarem um pouco mais no Dia das Mães. Pode ser também, sim, né? Pode ser também. Mas... encarar como um dia mais especial, né? Um dia mais especial. Embora a mãe vai ser sempre, todos os dias, né? Lindíssima! Aê, arrasaram! Eu fiquei até agora... em silêncio, só ouvindo e refletindo. Tá, e agora, mano, o que nós vamos falar para as mães e os pais? Então... Bom, minha mãe é a pessoa mais especial da minha vida, apesar dela às vezes achar que não. Não, às vezes ela acha que não. As mães sempre acham, né? Que a gente que a tá gente sempre mais preocupada. Não... Mas tudo que a gente faz na nossa vida, a gente sempre coloca vocês em pensamento. A gente sempre carrega vocês com a gente, né? E vocês precisam. Uma frase que a mãe sempre me falou a vida inteira foi que ela cria os filhos pro mundo. Tipo, ela sempre pensou em criar os filhos para o mundo. Às vezes, ela esquece esse conselho que ela mesma falava da boca dela. A minha também. Né? Então, por exemplo, assim... é sobre morar em outra cidade, sobre... Isso é uma coisa que é uma consequência. É algo que pode acontecer, muito provavelmente, né? E então saber respeitar esse nosso espaço e esse nosso tempo também é uma lição que os pais devem aprender, né? É verdade. Eu acho que os pais, eles são muito importantes na nossa vida, né? Eles sempre nos dão ali o norte e como a gente deve ser como pessoa, como ser humano, né? Mas tem muitas coisas, tem muitas decisões que são nossas e que vocês precisam se segurar um pouco pra nos entender e pra deixar que a gente também tome as rédeas da nossa vida. Claro. E não entendam que isso é como um Se a gente adeus. Deixando vocês, e não, porque o nosso amor vai sempre estar ali firme e forte. Lindíssimo, é verdade. Eu acho que também é o que eu tenho pra dizer pras nossas mães. Eu amo a minha mãe, ela sabe disso. A gente briga bastante, a gente tem as nossas diferenças. Mas eu tenho a consciência que é a mulher que me criou, né? E a mulher que a maioria das coisas do que eu sou hoje é graças a ela. E também essa função de ser muito livre, de ter a minha liberdade, foi a minha mãe que me deu, né? E essa cumplicidade que a gente tem existe porque a minha mãe sempre foi muito cúmplice minha e nunca fez com que eu me sentisse mal de falar alguma coisa pra ela. Inclusive, quando eu fui me assumir, eu cheguei pra ela e falei: mãe, tenho uma coisa pra te contar, né? Como ela falou lá no início do episódio. E eu nunca tive medo da minha mãe. E ela às vezes fala pra mim, né? Porque vocês não reconhecem as coisas que a gente faz, lá. Mas como o Paulo Vitor falou, a gente sempre coloca vocês em pensamento. Eu sempre penso, quando eu for embora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que levar minha mãe, eu não posso deixar minha mãe aqui, sabe? Por mais que a gente queira dar partido na nossa vida e viver a nossa vida só, a gente também sempre pensa muito em vocês. E falar pras mães aí, né, dessa função da aceitação, que é uma questão que a gente sabe, eu e o Paulo Vitor convivemos com várias pessoas, com vários homossexuais, né? Enfim, o pessoal da LGBT, que passa muita dificuldade em casa por causa dessa função da aceitação. Então, o que eu tenho a dizer pros pais é pra olharem um pouco mais nessa questão, né? Pros filhos, pra felicidade deles. Nós somos muito mais felizes e nos sentimos muito mais amados quando nós somos aceitos por vocês. E quando vocês aceitam a gente como a gente é. Não vai existir falta de respeito por eu ser bissexual ou pelo Paulo Vitor ser gay. Então acho que os filhos de vocês também não vão agir assim. Acho que muito pelo contrário, no momento que os pais nos aceitam, a gente tem uma aproximação muito maior, né? Então, para todos os pais que estão passando por isso e que sabem um pouquinho que isso acontece em casa, para encararem de uma forma mais leve, para conversarem mais com seus filhos, se aproximarem mais, demonstrarem mais o que vocês sentem,
porque a gente sabe que vocês vêm de uma geração diferente também, onde muito não se era demonstrado, né? O carinho, o amor. A minha mãe mesmo não teve essa demonstração de afeto dos pais dela. Nem diálogo, nada. Nem diálogo, nem a Isabel. Mas no caso elas... Até um pouco mais do meu pai, mas não. E vocês se moldaram pra viverem e passarem isso pra gente de uma forma mais leve. Então eu acho que é isso. Os pais também prestarem atenção nos filhos, encorajarem os filhos de fazerem as coisas que façam eles felizes e não só coisas que vocês gostariam que tivesse acontecido com a vida de vocês, porque acontece muito isso. A gente vê os filhos estarem presos aos sonhos dos pais. E na verdade tem que estarem correndo atrás dos sonhos deles. E os pais aceitarem isso e estarem felizes com essa decisão. Então essa é a minha dica aí para os pais. Lindíssima. E eu acho que essa é muito importante, o diálogo, né? Existe, às vezes, um grande problema dessa questão de aceitação da sexualidade, né? De que os filhos não confiam muitas vezes nos pais, porque justamente não há um diálogo. Quando vê o pai nem... tem preconceito e muitas vezes o filho tá ali preso a isso. Eu acho que isso também é uma responsabilidade medo, de nós, né? filhos. O diálogo, na verdade, são as duas partes, né? Tanto os filhos têm que se abrir, né? Mas acabam não se abrindo por uma consequência da falta de confiança que vem da falta de diálogo, né? Então, o diálogo em primeiro lugar. E as duas partes podem tomar as rédeas dessa situação, né? Tanto os mais jovens aí que estão com super acesso à informação, né? Hoje em dia, as pessoas, quem é machista, quem é preconceituoso, quem não entende as coisas, muitas vezes é porque não busca se informar, porque a informação tá ali. Tu pode ler, tu pode te informar. Que teve, porque tudo vem da família. Às vezes uma pessoa que é um cara que é machista, ele é machista porque o pai dele também é super machista. Exato. Mas os mais jovens era machista e assim vai, sim, sabe? Mas os mais jovens, eles estão com muito acesso à informação. Então, a gente tá conseguindo abrir mais um diálogo e sermos mais nós mesmos, justamente e também por se conseguir encorajar. passar isso para as pessoas que já estão aí há mais tempo, né? Nossas mães, nossos pais, E outra coisa que eu queria falar também, assim, ó, que a importância do diálogo em casa, assim, não só também o nosso filho direcionar para aquele que é gay, né? Mas os irmãos. A gente conversar muito com os irmãos, para eles não terem esse tipo de preconceito e reações, assim, e para que possam magoar eles. Então lá todo mundo é aberto. Deus o livre falar alguma coisa, algum mal do Paulo Vitor. Claro. Ninguém permite. A minha irmã também é assim. Não, mas é coisa de irmão, isso, não é no sentido da tua sexualidade. Mexia e tal, mas na adolescência, aquela coisinha assim, julgar boba. a vida. Não, eles dão maior apoio e eles são muito unidos, assim. Então, a importância do diálogo também para quem convive. Toda a família entra no meio disso aí, né? Faz parte disso, então... Um beijo pros nossos irmãos, que são incríveis. A minha irmã é maravilhosa também. Lindos. A gente tem uma família... A gente é muito abençoado, assim, de ter as nossas mães e os nossos irmãos. Família é tudo, mas a gente sabe que não são mil maravilhas e que também tem os, né? Tem pessoas que passam por situações bem piores que as nossas. Hoje a gente tá aqui com as nossas mães, que estão abertas aqui falando no podcast, porque elas não sabem nem o que é isso aqui direito, mas elas vieram falar, entendeu? Então é isso aí, a gente tem essa sorte, digo, né? Uma bênção, mas eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de convivência com a família e eu espero que todo mundo que tá ouvindo, que tá passando por isso, de alguma forma consiga se abrir. Vai lá no Dia das Mães, abraça tua mãe. Mesmo se tu nunca tenha dito pra ela que tu ama ela, olha e fala: eu te amo, mãe, muito obrigada por tu ter me colocado no mundo. E, enfim, ou pro teu pai que tá te criando como mãe e pai. E eu acho que é isso, né? Feliz Dia das Mães para as mães maravilhosas! Cadê meu presente? Meu presente! Só na espera. Ai, mercenária! O presente de Olha vocês aqui, ó. é os filhos maravilhosos que vocês têm. Exatamente. E olha aqui, ó, eu quero uma auditoria nesse jogo. Porque não confio no resultado. A família dela tá? O diretor está lá jogando games. Não contou os votos direito. Ele não conferiu as respostas. Eu tô bem chateado com isso. A gente tem uma coisa pra dizer pra ti. Aceita que dói menos. Meu... Gente, feliz Dia das Mães. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Mamãe Carmen. São demais. Obrigado, eu. Obrigada um beijo. por estarmos aqui com vocês. Gente, pra quem quiser lá seguir a gente, instagram.com/rolecast, toda sexta-feira. Agora, claro, no Dia das Mães vai ser esse episódio, então vai ser no domingo, no Dia das Mães mesmo, pra honrar. Esse é o presente de vocês, Ai, tá? que chique! E é isso. E vamos ouvir juntos, talvez. Vamos ouvir juntos com as mães. No almoço. Chama tua mãe e vai ouvir o podcast com ela. Um beijo, gente. Tchau, até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.